Meus queridos, abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Nossa reflexão hoje à noite, nossa pregação é a importância da igreja para os seus membros e congregados. Como eu estava falando, você já pensou qual é a importância que a sua igreja tem para você? Que eu sempre digo que nós somos interdependentes. A igreja, para ser igreja, depende dos seus membros. Mas os membros, para sermos igreja, nós precisamos estarmos juntos. Você sabe o que significa a igreja? Nós batistas, nós temos uma definição do que significa igreja. Você já procurou saber? Nós temos a nossa declaração de fé, onde lá expressa o que nós entendemos o que é a igreja. Já estudamos aqui nos cultos de doutrina. Se você já veio ao culto de doutrina, você já ouviu falar sobre o que é a igreja. Vamos ler? Mesmo sentados, ouçam reverentemente a leitura da palavra de Deus que diz o seguinte: pensemos em como motivarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E versículo 25, e não deixemos de nos reunir. Há a tradução que diz, e não deixemos de nos congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que os dias estão se aproximando. Principalmente agora, que o dia da vinda do nosso Mestre está mais próximo do que você imagina. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, te agradecemos, porque a Tua palavra abre os nossos olhos para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. E rogamos pela Tua igreja, Igreja Batista da Ressurreição, que se encontra nessa comunidade aqui no Disseu Arco Verde 2. Rogamos por cada membro que compõe esta igreja. O Senhor conhece cada um. E queremos de maneira bastante especial suplicarmos por um membro desta igreja que se encontra no hospital, precisando da Tua intervenção divina. O irmão Manuel Filho. Entregamos a saúde dele em Tuas mãos. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Cuida do Teu servo, Senhor. Cuida da sua família. Aquieta o coração da sua esposa, a irmã Socorro. E que o Senhor se manifeste, de maneira que o Senhor use os médicos como instrumento em Tuas mãos. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer milagre na vida do Teu servo, curando ele plenamente. Esse é nosso desejo e esta é a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas que já participaram de igreja dizem não precisar de igreja. Eu creio em Deus, mas eu não preciso de uma igreja. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que a igreja
é parte essencial do plano de Deus para cada cristão. Não existe crente que esteja fora da igreja que não seja desviado. Não existe. Esse negócio de dizer assim, não, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja, a minha casa é a minha igreja. O Senhor não veio fazer isto. Jesus Cristo, ele veio instituir a igreja dele aqui na terra, e é composta de pessoas lavada, regenerada, batizada, que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que tem a Escritura Sagrada como sua única regra de fé e conduta. Isto é o que nós batistas o denominamos de igreja. Guarde bem isto. O que é uma igreja? É um grupo de pessoas lavada, regenerada pelo sangue de Jesus Cristo, que declararam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que tem a Escritura Sagrada como a sua única regra de fé e prática, ou conduta. Isto é uma igreja. É a maneira como nós batistas acreditamos que a igreja é denominada, é isto. Está lá na declaração doutrinária da nossa convenção. Mas está na declaração doutrinária porque está na Bíblia. Está na Escritura Sagrada. O texto que nós acabamos de ler de Hebreus capítulo 10, no versículo 25, diz: não deixem de se congregar. Não deixem de se congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está se aproximando. A igreja ela não é apenas um prédio. O prédio não é a igreja, é o lugar onde o povo de Deus, onde a igreja do Senhor se reúne. O prédio é um lugar consagrado para esse tipo de atividades. A igreja ela não é apenas uma organização ou um lugar onde nós participamos de culto. Não é a igreja isto. A igreja é o povo de Deus reunidos para adorá-lo. Aprender a palavra de Deus. A igreja é lugar também de servirmos, termos comunhão uns com os outros e cumprirmos a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu particularmente sou apaixonado pela denominação batista. Nós batistas, a minha paixão por ser batista é que nós temos paixão por levar o Evangelho ao mundo. Os batistas têm algo que somente eles têm. Desde o princípio de quando nós fomos chamados de batistas, nós temos algo chamado de cooperação, ou plano cooperativo. O plano cooperativo somente os batistas têm. É a maneira como nós fazemos missões o ano todo. É quando nós colocamos o nosso dízimo, as nossas ofertas no gasofilácio. Uma parte vai para a convenção, aonde é sustentado os nossos missionários. Aí você pode perguntar, pastor, e a campanha de missões? As campanhas de missões é como se um fundo
e que vai se retirando na medida que precisa, se a campanha de missões bate o seu propósito, o seu alvo, nós estamos pensando em levantarmos mais missionários, plantarmos mais igrejas. Se nós não atingirmos o alvo, nós vamos trabalhar somente com aquilo que temos. Não vamos procurar novos missionários, não vamos procurar novos campos missionários, porque o dinheiro só dá para aquilo. Quando eu era o secretário executivo da nossa associação, quando chegava próximo da campanha, eu já ficava orando a Deus para que as igrejas fizessem suas campanhas no tempo determinado. Porque tem igreja que faz as suas campanhas como nós, mas são poucas que encerram a campanha de missões no período certo. E aí, as ofertas missionárias vão chegando de pouco e vai suprindo as necessidades, porque quando chega a próxima campanha de missões, o dinheiro do plano cooperativo já está bem pequenininho, e a oferta de missões é como se fosse uma gordura para colocar no banco, na conta bancária, e na medida da necessidade vai tirando aos poucos para que possa sustentar os missionários. Porque só o plano cooperativo não tem condição de sustentar todos os missionários que temos no campo. E não são poucas as vezes que nós estávamos com os missionários prontos para receber o seu salário, que são missionários que vivem somente do trabalho missionário, e que não podemos atrasar de jeito nenhum, porque eles vivem daquilo. Estava falando com um hoje aqui de Jatobá, ele mandou uma palavra de gratidão, porque eu enviei 2 cestas básicas para ele. Esse missionário, o que ele ganha lá, eu fiquei sabendo que é apenas R$600. Eu digo, mas não dá para sustentar uma família. Apesar dele não ter filhos, só ele e a esposa, mas são 2 pessoas, o que R$600 dá? Eu digo, mas meu amigo, você faz alguma coisa a mais para ajudar no seu sustento. Pastor, quando aparece alguma coisa para a gente fazer, a gente faz. Mas o meu trabalho, a prioridade é o trabalho missionário. A gente não tem o trabalho missionário como uma ajuda para o nosso viver. Mas o trabalho missionário é a nossa prioridade, as coisas outras são secundárias. E assim, nós ajudamos, e a denominação batista tem esta visão de cooperação. E nós, como igreja, podemos alcançar um número maior de pessoas. E quando nós não podemos ir, a nossa oferta leva quem pode ir. E é por isso que é tão importante nós sermos igreja. Quando nós somos igreja, nós podemos fazer muito mais como igreja. Nossas campanhas, a nossa cooperação, inclusive sábado que vem, cadê irmão Zé Valdo? Sábado que vem, irmão Zé Valdo, já estou convocando os homens aqui para o mutirão, para a gente pintar aquele muro. Qual é o horário? A partir de que horas? 4 horas. Todos os homens aqui, 4 horas da tarde, para a gente pintar o muro da nossa igreja, para ficar bonito para o aniversário. Nós vamos celebrar um aniversário feio, com esse muro feio desse jeito? Espero que não. Então, meus amados, a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de encorajamento. A igreja é lugar onde nós crescemos espiritualmente, quando nós motivamos um ao outro. Isso é igreja. O autor de Hebreus, uns dizem que Paulo escreveu, outros dizem que foi Apolo, mas não importa, foi Deus que inspirou quem escreveu Hebreus. Este homem que escreveu, com certeza, foi inspirado por Deus. Apolo, Pedro, não importa.
Mas o autor de Hebreus diz: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na minha tradução diz: e não deixemos de nos congregar, de nos reunirmos, como fazem muitos, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. E no versículo 24 diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A vida cristã, ela não foi planejada por Deus para sermos isolados, para sermos igreja sozinho. Não. Nós precisamos uns dos outros. Somos dependentes um do outro para sermos igreja. Há momentos em que estamos fracos. Há momentos em que estamos fortes. E nós podemos ajudarmos uns aos outros. Há momento em que precisamos de oração. Há momento que precisamos orar por alguém. O certo é que a igreja, ela é para essa finalidade: motivarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Sempre eu tenho dito aqui: ninguém serve a Deus sem servir ao outro. Ninguém serve a Deus sem servir o próximo. Não venha me dizer que só o fato de você vir aos domingos na igreja, só participar dos cultos, você está servindo a Deus. Você está servindo a si mesmo. Mas quando você se coloca à disposição para motivar um ao outro, para motivar outras pessoas, orar por outras pessoas, ajudá-los nas suas necessidades, ajudar nas suas fraquezas, aí nós estamos servindo a Deus. A igreja, ela é uma família espiritual. Nela, aprendemos que não estamos sozinhos na caminhada cristã. Neste mundo já é tão difícil servirmos a Deus, fazer a vontade do Senhor. Ninguém me diga que é fácil fazer a vontade de Deus. Mesmo na companhia do Espírito Santo. Porque há algo em nós, a natureza humana, que não quer ser diferente do mundo. E a dificuldade para servirmos a Deus é que a natureza humana quer nos governar. E muitas vezes nós a alimentamos e ela nos governa. Porque como é que nós alimentamos o Espírito Santo de Deus para que a natureza humana, ou seja, a carne, não nos governe? Através da leitura da Bíblia, através da participação na igreja, através do servir a Deus, através da oração. Mas muitas vezes nós queremos somente orar e não queremos ler a palavra de Deus. E pelo fato de não conhecermos a vontade de Deus, é muito fácil nós cairmos na armadilha ou nas armadilhas, porque são muitas, as armadilhas do diabo para derrubar um crente. Se você só ora e não lê a Bíblia, você não vai conhecer a vontade de Deus. Se você só lê a Bíblia e não ora, você não tem intimidade com Deus. E é por isso que muitos crentes não estão valorizando a igreja onde eles se congregam. Não valoriza o irmão que senta ao seu lado. Não valoriza o irmão que louva, celebra ao seu lado, na sua igreja. Nós precisamos ver o valor que temos um para o outro. E tem algumas perguntas aqui que está lá no roteiro dos PGMs. E que eu espero que vocês falem a respeito disto. Tenho valorizado verdadeiramente a comunhão com os meus irmãos na igreja?
Você tem valorizado os cultos? Podemos dizer assim, não só no dia de domingo. Nós temos culto na terça-feira, na quinta-feira, aliás. E que muitas vezes nós ficamos em casa, diante de uma TV ou fazendo qualquer outra coisa, enquanto nós estamos aqui, reunidos. E há pessoas que não faltam. Mas o ideal é que todo mundo que está em casa, sabendo que há uma reunião aqui, para aprendermos, para orarmos uns pelos outros, o bom era que todos que estivessem em casa, sem fazer nada, estivessem aqui. Ou mesmo que tivesse alguma coisa para fazer, dê prioridade à sua igreja. Porque aquilo que você dá prioridade é o que você valoriza. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixem a nossa congregação, como é costume de alguns. A reunião da igreja é importante porque quando nos reunimos, somos edificados pela palavra de Deus, fortalecidos pela comunhão e motivados a continuarmos servindo a Deus. Uma coisa que eu participava da Assembleia de Deus assim que eu me converti. Devo a minha vida espiritual, quando eu me converti, à nossa igreja irmã, a Assembleia de Deus. Nunca consegui falar em línguas estranhas. Desejei. Busquei. E até achava que eu não era nem crente. Mas Deus nunca me deu este dom. Ele me deu outros dons, mas de falar em línguas. Mas na Assembleia de Deus, uma coisa que a gente ouvia muito, nós precisamos copiar muitas coisas boas de lá. Porque os assembleianos, uma coisa que eu vejo, eles não têm vergonha de falar de Jesus. Não tem. Uma outra coisa que eles falavam lá, que o crente em casa é um tição fora da fogueira. E eu acredito que é verdade. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas um cristão, quando fica muito tempo em casa, sem vir à igreja, passa um domingo, passa dois, passa três, no quarto domingo ele já não tem vontade de vir. Dá uma dor de cabeça, dói as costas. Aparece alguma coisa para não vir à igreja. Chega um visitante. Até visitante vai nos visitar. Pessoas que nunca foram na nossa casa, naquele dia vão, que é para você não vir à igreja. Passar mais um domingo fora. E o tição começa a fumegar. O tição começa a parar de ter labareda. Assim é o crente fora da igreja. E aí começa a relativizar tudo. Tudo é relativo. Você serve a Deus do seu jeito, eu sirvo do meu. A sua fé, de um jeito eu tenho a minha fé também. Isso não é bíblico. Mas quando nós estamos na igreja, como igreja, estamos juntos, reunidos, nós temos em comum muitas coisas. Trabalhos comuns, pensamentos comuns, a ação comum, motivo mútuo, nós nos motivamos, celebramos de forma comum e servimos a Deus servindo um ao outro. Eu tenho tentado ensinar a nossa igreja o valor que devemos dar à igreja local, aonde nós nos reunimos, onde nós nos alimentamos espiritualmente, onde nós nos fortalecemos mutuamente. A igreja que nós nos congregamos é ela que preza por nós e devemos prezar por ela. A igreja também existe para cumprir a missão de Jesus.
Sozinho em casa você não é igreja. Sozinho em casa jamais você vai cumprir a missão de Cristo. Mesmo que você ganhe alguém para Cristo, você vai encaminhar ela para onde? Você vai aconselhar ela a não participar de igreja. Se é alguém que não se congrega, não vai aconselhar ninguém a se congregar também. Veja Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo, só um instantinho. Efésios capítulo 3, versículo 10. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja. E cada membro tem responsabilidades. Cada membro tem dons para servir a Deus, servindo na igreja. Todos. Deus jamais salvou alguém para ficar simplesmente na cadeira. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as multiformes, as muitas formas da sabedoria divina, ou multiforme sabedoria de Deus. Deus quer usar a igreja para mostrar ao mundo, para mostrar às autoridades, a respeito da sabedoria divina, a respeito da ação de Deus para salvar o pecador. Ele não deu a missão para uma pessoa somente, deu para a igreja. E nós, como igreja, temos responsabilidades. A igreja precisa de membros comprometidos. A igreja precisa de membros que oram, que contribuem e que servem, evangelizem e participem das obras da igreja. As obras do reino de Deus que a igreja é destinada a fazer. Quando cada membro entende o seu valor e assume a sua responsabilidade como igreja, a igreja se torna mais forte e mais útil este membro se torna na igreja. Gente, não precisa você fazer um curso de como servir a Deus. Nós aprendemos a servir a Deus servindo. Cada vez que você se coloca à disposição de Deus em um ministério, você se torna mais prático. Você se torna mais capaz. Você faz cada vez melhor. E não tema se Deus te chamar para fazer alguma coisa. Uma das coisas que eu mais tinha medo era de microfone, antes de eu me converter. Participei de sindicato. E aí em uma das atividades do sindicato, como é que chama? Que o sindicato do comércio sempre fazia. Greve. Sempre que tinha uma greve, tinha lá um caminhão, uma Kombi com um som. E aí ele disse, irmão, seu Mendes, eu já era crente. Irmão Mendes, você vai dar uma palavra. Eu digo, por favor, não me bote não. Era novo convertido. Faça qualquer coisa, menos falar nesse bicho aí. Não, mas você precisa falar. Eu preciso, mas não vou. Já convertido, novo convertido. Saí do sindicato porque não era meu lugar. E fui para a igreja Batista da Renascença. Eu ainda era assembleiano, fui ser professor de classe de discipulado.
Havia poucos membros. E eu disse ao líder da igreja, irmão Pedro Lucas, digo, meu irmão, eu sou da Assembleia. Você quer um assembleiano ensinando mesmo assim? Ele disse, não temos outro, você mesmo. Mesmo na Assembleia eu já era batista e não sabia. Depois de um ano ensinando lá, ele disse, agora você já é da igreja, porque você não volta mais. Aí me aceitaram por aclamação. O ano seguinte me mandaram para o seminário. E aí me elegeram como vice-presidente da igreja. A primeira pregação foi no aniversário de uma irmã, que hoje é missionária, a irmã Miriam. Pedro Lucas não estava na igreja, ele disse, Mendes, é o seguinte, você vai pregar no aniversário da irmã Miriam, porque eu vou ter que viajar. Surgiu uma viagem de última hora para Barras, alguém da família dele estava doente. Me deu dor de barriga. Fiquei trêmulo. Passei a semana estudando a Bíblia, preparando a mensagem. Tinha uma missionária norte-americana na nossa igreja, irmã Phyllis. Eu pedia tanto a Deus para a irmã Phyllis não aparecer. Eu digo, tomara que Phyllis não vá. Quando eu chego lá na casa da irmã Miriam, a primeira pessoa que eu vejo sentada lá, Phyllis. Eu digo, meu Deus, o que ela vem fazer aqui? E ela chegou lá e disse, Mendes, eu tenho certeza que você vai dar uma boa palavra, mas só eu sei como era que eu estava. Só sei que foi num livro de Salmo, não me pergunte qual foi o texto que eu nem lembro até hoje. Quando eu terminei de pregar, já não lembrava mais. E ali, cantaram, e agora a palavra está com o irmão Mendes. Não me pergunte o que eu falei, que quando eu terminei eu já não sabia de nada. Mas eu preguei a mensagem mais longa da minha vida. Não foi 10 minutos. Quando eu sentei perto da irmã Phyllis, ela botou a mão em meu ombro e disse, excelente mensagem. Mas não me pergunte o que eu disse, porque nem eu lembrava naquele momento. Mas a partir daí eu nunca me recusei a fazer a vontade de Deus, por mais difícil que fosse. E o Senhor foi me capacitando. Hoje eu só tenho medo de falar alguma coisa que não seja direcionada por Deus. Esse é meu maior medo. Cada vez que eu subo no púlpito, eu peço ao Senhor que me utilize e que não me deixe falar nada, que não venha dele, que não venha da Escritura Sagrada. Esse é o meu temor hoje. E meus amados, não deixe que os seus medos impeçam você de servir a Deus da melhor forma. Simplesmente se coloque como instrumento nas mãos do Senhor e Ele fará tudo através de você. Então, para concluirmos, que cada um de nós compreenda que a igreja precisa de nós, assim como nós precisamos da igreja, nós somos interdependentes. Não devemos ser igreja apenas não devemos ver a igreja simplesmente como um lugar onde nós nos reunimos para adorar, mas como uma família a qual também somos chamados a servirmos e motivarmos uns aos outros no temor do Senhor. Amarmos, quando tivermos que chamar a atenção do outro, seja pensando na igreja. Uma das coisas que eu tenho procurado ensinar aqui, que tudo que fizermos como igreja, que seja para fazer o melhor para a nossa igreja, para que a nossa igreja seja edificada. Seja pensando o melhor para a nossa igreja. Cada um de nós, se pensarmos assim, a nossa igreja daqui a pouco tempo será muito maior do que ela é hoje. Cresceremos juntos espiritualmente, mas cresceremos também numericamente. Sejamos fiéis à nossa igreja, na participação, na comunhão, nas orações, na contribuição com o plano, com os nossos dízimos e oferta. Apoiemos uns aos outros, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus Cristo como igreja. A igreja é importante, porque nela nós somos ensinados. Na igreja nós somos fortalecidos.
Na igreja nós somos encorajados e enviados ao campo missionário. É a igreja que faz o missionário. É a igreja que deve sustentar os missionários. E que a nossa vida demonstre que compreendemos a verdade de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de se congregar como é costume de alguns, mas participe ativamente da igreja a qual você faz parte. E você não somente abençoará aos irmãos que fazem parte da sua igreja, e nos dê entendimento a respeito da sua igreja. Não despreze a sua igreja. Não deixe de amar a sua igreja. Não ame só de sentimento. Ame através das suas atitudes. Não diga eu amo a minha igreja, se você não faz nada para melhorar a sua igreja. Graças te damos, Senhor. A tua palavra de fato é viva e eficaz. E ela muda a nossa alma. Ela muda o nosso coração. Que a tua palavra sempre mova-nos em direção à tua vontade. Que a tua igreja cresça em santidade. Que a tua igreja cresça em espiritualidade. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.